O governo angolano disponibilizou em tempo recorde duas linhas de crédito para salvar as empresas que sofreram danos durante as manifestações. 50 mil milhões de kwanzas para ajudar as empresas a recomporem-se e 25 milhões de dólares para a compra de equipamento e também de estoque consumíveis para essas empresas, essas lojas que foram destruídas durante as manifestações. Alguém diria que tempo recorde, Joaquim, de disponibilizar-se duas linhas de crédito. Também acredito que é em tempo recorde. O Pernambucano diz que esse dinheiro saiu de um programa de um outro programa do governo. Esse dinheiro foi desviado de um programa do governo para acudir às empresas, para que as empresas não morram e assim também não se percam emprego, também a taxa de inflação não aumente por causa da falta de bens de consumo que foram claramente destruídos. E fala-se aqui também sobre 162 lojas até agora registradas que vão beneficiar deste apoio. Essas empresas precisam apenas levar a declaração de queixa à polícia, fotografias ou vídeos que tiverem, apresentar ao banco, o banco BPC, o Banco Angolano. O governo angolano escolheu o BPC para esses empréstimos. E também fala-se aqui sobre o tempo de carência de 3 meses sem pagarem a segurança social, essas empresas que tiverem a pagar ainda salários. E eu, quando vi essa matéria, esse tópico, 3 meses as empresas sem pagarem a segurança social, falei, que loucura é essa? Como é que as empresas não vão pagar a segurança social? Ok, é bom para a empresa, mas é muito bom para o trabalhador, porque ele trabalha, a segurança social não é imposto. A segurança social não é imposto. Ok, é uma poupança que as empresas e o trabalhador tira do seu salário e guarda para consumir amanhã. Mas depois, claro, no segundo parágrafo eu vi o governo a dizer que este valor, esses 8%, que devia ser pago pelas empresas durante os 3 meses, serão pagos pela Segurança Social. Boas. Portanto, os trabalhadores não ficarão sem apoio social durante os 3 meses. Ponto. Porque é um apoio social que você não sente no momento, mas lá para frente tu sentes a dor. Ponto. O governo de escolher o BPC. O BPC, não sei se é porque o governo angolano quis capitalizar o BPC com estes investimentos, com estes empréstimos, porque o BPC é daqueles bancos que tem um número de mal parado considerável. Os angolanos parece que não levam a sério o BPC. Muitos angolanos que receberam empréstimos do BPC não devolveram, por exemplo, a qual o banco está sempre a precisar da injeção de capital do Estado. Penso que se escolhesse um outro banco privado, também poderia aqui aquecer o mercado privado, mas o governo decidiu escolher o BPC, que é um banco mais burocrático, que é o banco com mais mal parado por causa da falta de consideração que as pessoas têm ao Banco do Estado, atenção, mas ponto o BPC e poderá ser uma forma de poder aqui capitalizar ou salvar o BPC, porque o empréstimo, ok? O governo vai emprestar dinheiro a essas empresas, isso aqui. Antes de falar sobre essa questão, eu quero te pedir para fazer um like neste vídeo, porque agora que me lembrei, eu posso me esquecer durante a apresentação de pedir o like. Eu não posso ficar sem pedir like, meu. Eu não posso ficar sem pedir o pagamento, o salário. Pagamento é meu salário, o teu like. Faça like se faz favor. Partilha se faz favor. É importante que esse material aqui chegue aos empresários que viram as suas lojas danificadas, que chegue aos indivíduos que fizeram parte vai lá, do tumulto. É importante que chegue a mais angolanos para perceber que o projeto X não vai ser realizado porque o dinheiro agora foi entregue às lojas que foram destruídas durante as manifestações. O angolano que está à espera, vai lá, de uma fonte de água no seu bairro, tem que saber que não vai ter fonte de água, porque o dinheiro agora, os 50 milhões, vieram de projetos vários que o governo tinha, ok? Portanto, para beneficiar aqui as empresas que foram danificadas. Ponto. Portanto, já fizeste like, muito obrigado, agradeço. E a você, principalmente, que colocou like sem antes eu pedir. Coloca aqui a sua empresa para ser vista por mais de 1.000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Os meus contactos, está aqui o meu site, tem ali o meu e-mail e o meu WhatsApp. Então, manda mensagem aqui no meu Instagram, que eu terei muito gosto em poder conversar consigo e assim ver a sua empresa, o seu projeto, o seu negócio a ser anunciado aqui. Todos os dias, 1.000 pessoas poderão ver o seu negócio. Se não comprarem, poderás marcar o seu posicionamento. Ponto. As pessoas compram daquilo que vem todos os dias. Por isso é que nós todos os dias vamos a Shoprite, ao Quero, ao Pingo Doce. Por quê? Porque estão todos os dias na televisão, ok? Só por isso. Ponto. Portanto,
A nível de elogios e críticas, portanto, o elogio vai pela rapidez, em momento recorde, as empresas não têm tempo para esperar o governo pensar. Outro elogio vai a vontade de apoiar, ok? Outro elogio vai a capacidade do Estado poder suprir a segurança social das empresas quando elas têm dificuldade em poder pagar salário. Ok, muito bom. E outro elogio vai ao contorno que o governo dá em tentar salvar aqui o BPC. Esperemos que o BPC não seja aqui um banco muito burocrático durante esses empréstimos e que consiga claramente responder a estas necessidades. Ponto. Onde é que vão as críticas? As críticas vão sobre várias áreas. Epá, peço desculpa aqui ao executivo, é que não há elogios sem críticas, nem críticas sem elogios, ok? E tudo aqui é com vista, tentamos aqui apoiar, ajudar naquilo que for necessário em termos de informação e formação. Ponto. Quando alguém, né, o filho de alguém destrói a minha loja, né, o teu filho, por exemplo, vem destruir a minha loja, ok? E eu vou ter contigo, epá, o teu filho quebrou o vidro da minha loja. Eu quero que você pague o vidro da minha loja. Os cidadãos angolanos que fizeram parte das manifestações são filhos do Estado. O Estado é nosso pai, todos nós. Por isso é que eu não posso matar meu filho, porque o meu filho não é meu filho. O meu filho é do Estado, é propriedade do Estado. Ok? Os cidadãos que destruíram as lojas, ok, são filhos do Estado. Então, o filho do Estado parte a loja, parte os vidros de uma loja. E eu vou para o Estado e digo assim para o Estado: o teu filho quebrou o vidro da minha loja. O Estado diz: ok, tá bom, eu vou-te emprestar dinheiro para você comprar um novo vidro. Quer dizer, eu estou à espera que você, pai do senhor que destruiu os meus vidros, pague a minha loja, pague o vidro. Então, ao invés de você pagar o vidro que o teu filho destruiu, você vai me emprestar dinheiro para eu comprar o vidro e depois te pagar uma taxa de juro. 5%, uma taxa bonificada? Sim, é bonificada. Também aqui vai o elogio, bonificada. Só que o elogio eu depois retiro, porque não é para você me emprestar dinheiro, é para você pagar a loja que você destruiu, que o teu filho destruiu. Então eu não entendo por que razão o Estado decide emprestar dinheiro aos empresários que viram as suas lojas danificadas. Por que, Joaquim? Porque há empresários que fizeram crédito para terem essas lojas. Estão a pagar créditos. Mas um crédito para repor o que foi destruído pelo filho do Estado é crédito sobre crédito. Crédito sobre crédito asfixia o empresário. Quando o Estado pretendia, com esse empréstimo, com essa ajuda, salvar empregos e salvar lojas, não vai salvar muitos empregos. Esses empresários que beneficiarão desses empréstimos poderão demitir alguns funcionários para terem algum estoque de lucro. Ok? No entanto, eu não esperava que o Estado emprestasse dinheiro, esperava que o Estado desse dinheiro porque estava a pagar, estava a repor aquilo que foi destruído. Ok? Já que estamos a mexer em outros setores, então aquele dinheiro vai pagar essa questão. Porque se o dinheiro vem de outros setores, não é? Suponhamos, vem para a construção de uma ponte que podia ligar Cabinda a Zaire, vem dali. Esse dinheiro estamos a colocar às empresas, quer dizer que nós estamos a rendarizar, a capitalizar esse dinheiro. Quer dizer que no prazo desse tempo de carência, né, a 8 meses, a 12 meses, tempo de carência, depois começam a pagar, o pagamento vai durar 12 meses, 8 meses, eu acho que no prazo de 12 anos, esse dinheiro volta para o Estado. Esse dinheiro volta ao dinheiro e a taxa de juro. Quer dizer que aqueles setores que hoje estão em stand-by porque o dinheiro foi para aqui, receberão muito mais verba do que podiam receber hoje. É claro que até lá, né, a taxa de inflação poderá também balançar aqui o dinheiro, mas aqueles setores receberão mais dinheiro. Okay? Logo, o Estado está intrinsecamente a fazer negócio com as lojas que foram danificadas. Quando essas lojas estavam à espera que fossem financiadas, fossem oferecidas dinheiro. Não oferecer, paga, reposto, pagar. Né? Agora, também muitas empresas têm seguros. E deviam ter seguro as lojas. É que o Estado diz que as empresas que têm seguros, quando receberem o seguro, esse dinheiro do seguro deve ser entregue ao Estado. O Estado vem fazer um grande negócio com essas empresas. Agora, esperemos que, já que é mesmo deal, o banco claramente conceda esses empréstimos, entregue esse dinheiro. E eu também tenho dúvidas que todas as empresas queiram mesmo esse dinheiro, porque algumas preferirão buscar dinheiro de algum sítio
onde não poderão pagar taxas de juros alguma, porque poderá ficar muito mais caro receber esse dinheiro do Estado do que, por exemplo, eu, empresário, mexer na minha poupança, ou mexer no meu fundo de maneio, ou mexer no meu valor na minha poupança de emergência, ou então eu até se calhar vender um ativo meu e repor a loja, fica mais barato do que receber às vezes esses empréstimos, ok? Claro, tem um tempo de carência de 8 meses e mesmo assim vou pagar com taxas de juro e vai me custar muito mais caro quando quem destruiu a minha loja devia pagar. O Estado devia pagar e não fazer negócio, porque empréstimo é negócio, né? Ou te presto dinheiro, tu me dás dinheiro, depois eu ganho mais das taxas de juros. Ponto. Temos dinheiro para financiar as empresas, mas não temos dinheiro para vá lá, acalentar as vítimas psicológicas, as vítimas mortais das manifestações. Existem muitas vítimas psicológicas, aquelas pessoas que viram outros a serem baleados, aquele menino que viu a sua mãe a ser baleada, vá lá, aquelas crianças que viram polícias a disparar em queima-roupa, aquelas famílias que viram a polícia entrar na sua casa, disparar na sua casa, ou então uma bala passar à sua casa. Muitas vítimas psicológicas e também era importante, não é, aqui vermos essa questão ligada aos danos psicológicos que são eternos. Okay? Os danos materiais nós conseguimos comprar, devolver, mas os danos psicológicos levam muitos anos. E aquele rapaz que viu a sua mãe ser baleada, ele estará sempre a dormir, a sonhar, e onde quer que ele esteja, está a ouvir disparo, ouvir disparo. Isso é traumatizante, isso é... Eu não sei se o Estado vai garantir um psicólogo, pelo menos um psicólogo, uma assistência psicológica, ou então um outro ambiente para ele viver. Porque naquele ambiente onde ele vive, toda vez que ele passar para aquela rua, toda vez que ele estiver sozinho, ele vai ouvir aqueles disparos. Okay? Portanto, era importante aqui. Aliás, vimos aqui a Ministra das Finanças, que é mãe, penso, ou não é mãe? Não sei se ela tem filho, não sei. Pronto, mas é mulher, ok? É esposa, e aquela senhora também é esposa de alguém, e eu penso que a Ministra das Finanças podia propor, eu não sei se a senhora propôs, durante essa concertação para se chegar a estes apoios, que as vítimas psicológicas podiam também garantir um apoio. Não tem como você agora prestar dinheiro com juros às vítimas psicológicas, porque seria mais um dano, mas mereceriam também algum apoio, sim, mereceriam. O tempo em que o governo respondeu é um tempo recorde. Claro, aquilo que faz parte do plano, da prioridade do governo, sempre será em alta velocidade. No nosso país existem três prioridades. A nossa prioridade enquanto povo, a prioridade do povo, a prioridade do povo, as prioridades do Estado e as prioridades dos investidores internacionais ou parceiros internacionais. Okay? Aquele que tiver mais pressão sobre o governo vai ser priorizado. Logo, o governo prioriza essas ajudas porque, portanto, também uma forma aqui de fazer sentir o seu papel enquanto regulador, enquanto fiscalizador da economia, não é? Porque o Estado, quando é que o Estado entra na economia? O Estado entra na economia para fiscalizar, né, os abusos da economia, né, as falhas de mercado, né? Na economia existem muitas falhas, né? Existem os monopólios, existem assimetrias de informação, né? Monopólio é quando só uma empresa que faz todos os serviços, que vende todos os serviços. Assimetria de informação é quando alguém tem informações que não quer dar para os outros, ganha dinheiro com isso. Quando, por exemplo, agora, né, o BPC, né, é o banco que vai dar empréstimos. A informação chegou a empresário A, B, C e D, outros empresários não tiveram informação. Ou seja, antes do governo passar essa informação de que o BPC tem dinheiro para vocês que foram destruídas, passou, suponhamos, né, passou a 5 empresários, esses empresários já foram ao banco, já receberam, só depois de um mês é que passa para todos. Okay? É o momento em que eu dou uma informação privilegiada a alguns, não dou a outros, para que esses aqui tenham vantagem sobre isso. Né? Então, o Estado entra na economia para isso, para fiscalizar essas falhas de mercado, que são e também as chamadas as externalidades na economia. A externalidade é quando, por exemplo, aconteceu agora manifestações, né? Não houve destruição das lojas. A destruição das lojas chama-se externalidade, é um efeito externo ao efeito principal. O efeito principal era apenas manifestarem-se contra os males não é, do governo, as más decisões, na perspectiva da população, do governo. Surgem externalidades, o efeito não esperado, que é a destruição das lojas. Okay? Portanto, o Estado entra na economia para regular essas
para fiscalizar e regular essas externalidades, ou seja, essas falhas de mercado, né, que são os monopólios, mercado de informação, as externalidades. Também entra, o Estado também entra na economia para regular, né? Quando, por exemplo, percebe que ou o preço do Kwanza está muito baixo ou está muito alto, quando falamos de taxas de juros e não só, o Estado entra para regular a economia, quando vê que a economia, as pessoas estão a comprar mais aquilo do que aquilo, os jovens estão a formar-se mais em direito e menos em engenharia e menos em química, tudo aqui entra para regular as questões, ok? Quando percebe que há muito mais fábricas de tomate e não há fábricas de cebola, portanto, o Estado também entra aqui para regular a economia. Depois também entra como player, né, quando financia alguns projetos, cria alguns negócios, não é? Cria estes centros de incubadora de empresa, cria farmácias, cria laboratório, quando cria universidades. O Estado tem três papéis na economia e nesse momento o Estado entrou como um player, não é? Também um jogador, quando o Estado aqui entra para financiar essas empresas, também entra como regulador, para quando percebe que, epá, não, até se calhar como fiscalizador, porque percebeu que houveram alguns excessos, e esses excessos têm a ver com os atos de vandalismo em várias lojas, não só. O Estado claramente entra aqui para ajudar, regular, financiar essas empresas. No entanto, é um programa que está por ali e vai fazer efeito. Esperemos que todos os empresários que foram claramente eh, prejudicados vejam-se acolhidos neste programa e que estes programas que foram adiados em função do desvio do fundo para este programa aqui, amanhã, daqui a 2 anos, quando o BPC recuperar todo esse capital que vai agora emprestar, possam ganhar claramente esse investimento. É bom comunicar e fizeram muito bem comunicar e é importante não excluirmos sempre, 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 acima de tudo, colocarmos em primeiro lugar sempre, sempre, sempre a vida humana. Que, nesse Conselho de Ministros, nesse Conselho, né, cérebros dessa Comissão Econômica, queria dizer, nessa Comissão Econômica, não vi falarem sobre um possível financiamento aos danos psicológicos e aos danos humanos. Nada bom. Nada bom. Faz o like, inscreva, tamo junto, até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.